Fala galera, tranquilo? Beleza? Suave na nave, galera. Olha só, hoje nós estamos aqui para falar sobre as primeiras civilizações da América, parte 2. Falamos na outra videoaula sobre as primeiras civilizações da América na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Essa foi a nossa parte 1. Agora vamos continuar com esse assunto, mas falando da região da Mesoamérica, galera. É a nossa parte 2 desse assunto. Bora pro slide? Bora falar sobre o assunto? Vem comigo, galera! Então, galera, tudo bem? Vamos falar, como eu disse anteriormente, das primeiras civilizações americanas, né? Essa é a parte 2 da nossa aula. Na outra videoaula falamos aí, na parte 1, né, sobre as primeiras civilizações da região andina na América, né, na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Hoje, na nossa parte 2, nós vamos falar de uma outra região, uma região chamada Mesoamérica, tá bom? Olha aí, então falamos do Caral, né, falamos como um centro cerimonial, né, e falamos também da cidade de Chavin de Huantar, tá bom? Hoje nós não vamos seguir nessas cidades. Hoje nós vamos falar, olha só, de Mesoamérica, da região da Mesoamérica, galera. Isso. E especificamente de duas grandes civilizações, né? Três, desculpa. Vamos falar dos Olmecas, Zapotecas e Teotihuacan, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o que é essa região da Mesoamérica. Olha aqui, ó. Quando a gente fala Mesoamérica, nós falamos América, quer dizer América do Meio, né? Tá entre América do Norte e Sul. Seria a nossa América Central, basicamente. Mas ela pega aí, ó, da região sul do México até a América Central. Aqui nós temos um quadro com um mapa numa escala menor, para a gente conseguir ter uma amplitude de visão maior. E aí, ó, a gente consegue ver aqui, ó, pega do sul do México até a nossa América Central, beleza? Aqui nessa escala maior do mapa a gente consegue ver, ó, a região ocupada pelos Olmecas, olha aqui, ó, que a gente vai falar já, e de Teotihuacan também, olha, que vamos falar daqui a pouquinho, beleza? Então, olha só, a Mesoamérica é uma região que compreende o sul do atual México até a América Central, como a gente pode ver aqui no mapa, perfeito? Os povos que habitavam essa região, apesar de suas especificidades, também partilhavam características culturais e históricas comuns, galera. Pois é, muitas daquelas características que a gente já falou sobre o Caral, sobre Chavin de Huantar, todas essas características baseadas na agricultura, né, no forte apego ao artesanato, tudo isso, galera, vai ser importantíssimo também na região da Mesoamérica. Os diferentes povos que abrigam a região da Mesoamérica, eles vão trabalhar também com essas características culturais comuns, né? Adoração aos deuses, criação de centros cerimoniais religiosos para o culto aos deuses, que geralmente eram vinculados a elementos da natureza, tá bom? E eram vários deuses, então essas civilizações são politeístas. Lembra quando a gente falou sobre o que é politeísmo? A crença em vários deuses? Então, essas civilizações da Mesoamérica também serão politeístas, tá bom? Olha aí, ó. O milho era a base da alimentação, tá bom? Isso é uma característica comum, por exemplo, né? A gente vê que tanto as civilizações na Mesoamérica quanto na América Andina também vão ter o milho como base da sua alimentação. E olha só, criação de centros cerimoniais religiosos, como eu falei, e construção de pirâmides escalonadas, ou seja, são aquelas pirâmides com degraus, né, acima dos outros. Escrita pictográfica, né? Mas peraí, que palavrinha difícil, né, galera? Escrita pictográfica, o que é isso, né? Vamos lá, a escrita pictográfica nada mais é do que uma escrita com imagens de cenas dos costumes do cotidiano daquela civilização, com imagens, desenhos, símbolos também, tá bom? Não são escritas com letras, mas retratando aí, através das imagens, desenhos e símbolos, as cenas e os costumes daquela civilização. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos avançar aqui então para a gente falar dos Olmecas, olha só. Os Olmecas são muito interessantes porque eles vão ser
os primeiros, né, das civilizações da Mesoamérica. Olha só, é uma civilização datada de aproximadamente 1500 a 400 a.C., ou seja, do século II ao século I antes de Cristo, tá bom? Dura aí basicamente cerca de 1 milênio. Não é uma civilização tão longínqua, tão duradoura, mas muito importante para a constituição dos primeiros povos da Mesoamérica, tá bom? Olha só, situada na região do Golfo do México, como eu mostrei naquele mapinha anterior, os primeiros centros cerimoniais da Mesoamérica foram construídos pelos Olmecas, né? Essa escultura aqui, por exemplo, é uma escultura de um desses centros cerimoniais. Já vou falar melhor. Olha só, baseavam-se também na agricultura, galera. Ou seja, no plantio, né? No cultivo de alimentos. Olha só, cultivavam o milho, o feijão, a abóbora, diferentes tipos de pimenta. Percebam que, olha só, o milho, o feijão, a abóbora, por exemplo, são também cultivados pelo Caral, por Huantar, né? Chavin de Huantar. Ou seja, são elementos que vão ser comuns, né, como eu falei anteriormente, a essas civilizações primeiras da América, seja na América Andina ou na Mesoamérica, tá bom? Olha só, praticavam também a caça e pesca, ou seja, os Olmecas não viviam apenas da agricultura, mas também da caça e da pesca de alimentos. Mas claro que a base alimentar, a base cultural daquela sociedade era sim a agricultura, tá bom? E olha aí, ó, também tinham forte presença do artesanato na sua vida, no seu cotidiano, né? Tá aí, por exemplo, essa escultura que eu trago aqui para vocês, né? Essas esculturas tinham o objetivo de retratar características daquela civilização, daquela cultura. Quando eu falo características, não apenas características físicas, como podemos ressaltar aqui nessa escultura, mas, sobretudo, características dos costumes, né? Por exemplo, religiosos, né? Afinal, essas grandes construções, as pirâmides escalonadas ou muitas dessas esculturas, são criadas para os centros cerimoniais religiosos, para o culto aos deuses, beleza? Mas também podemos perceber as características físicas nessa escultura, que, olha só, elas retratam características físicas muito mais aproximadas aos povos africanos do que os povos europeus ou asiáticos, como se acreditava anteriormente, tá bom? Então, a gente cria aí uma nova narrativa sobre essas populações primeiras, né, da América, com uma proximidade relacional com os povos africanos, tá bom? Tendo uma origem talvez africana e não asiática. Show de bola? Beleza? Vamos avançar, galera. Olha só. Eles também vão se preocupar em criar calendários baseados nos movimentos dos astros celestes, né? Do Sol, da Lua, das estrelas, das constelações, tá bom? Tudo isso vai ser muito importante. Lembra, lá nas nossas primeiras aulas, quando falamos do tempo e da história, né? Tempo histórico, tempo cronológico, nós falamos sobre diversos instrumentos para a medição do tempo, não é? Até hoje medimos o tempo. Pois é, galera, medir o tempo sempre foi muito importante para todas as civilizações. Para os Olmecas não vai ser diferente. Só que eles vão basear-se em elementos naturais para medir o tempo. E seus calendários serão baseados nisso, serão baseados nos movimentos dos astros, a partir da observação dos astros celestes. Tranquilo, galera? Então segura aí que a gente vai falar agora, olha só, dos zapotecas, é isso aí. Beleza? Os zapotecas são também muito importantes porque eles começam a se estabelecer, a crescer a partir do declínio da ruína dos Olmecas, né? Os Olmecas, essa civilização que eu mostrei para vocês, que dura aí cerca de 1 milênio, mais ou menos, eles vão entrar em colapso, tá bom? E a partir desse colapso nós temos aí o crescimento, a ascensão dos zapotecas. Olha só, quando os Olmecas começam a entrar em colapso, por volta do ano de 400 a.C., os zapotecas começam a construir seus centros cerimoniais na região de Oaxaca, no sul do México. O principal deles, Monte Alban, está escrito aqui Monte Alban, mas está errado, tá, gente? Pequeno errozinho de digitação, é Monte Alban. É considerado a primeira cidade da Mesoamérica. Percebam que aqui é uma região montanhosa, né? E por isso estamos falando de um monte, né? Do Monte Alban, tá bom? Olha só,
além de construções típicas dos centros cerimoniais, como praças, templos e pirâmides. Olha aqui as pirâmides, olha aqui, ó, presente na imagem que a gente está mostrando da cidade, dos templos, né, da cidade de Oaxaca, tá bom? Então, olha só, o Monte Alban contava também com setores de residência permanente das elites dirigentes e com bairros especializados na confecção de certos produtos, em geral, produtos do artesanato, tá bom? A cidade chegou a ter 17 mil habitantes e a dominar outras regiões, ou seja, era uma cidade que tinha ali uma presença militar, né, uma presença expansionista. Mas, olha o número da população, galera, 17 mil. Hoje, pra gente, pode parecer muito pouco, pode parecer um número da população de um bairro, né? Mas, galera, percebam que a gente está falando do ano de 400 a.C., do primeiro milênio antes de Cristo, 17 mil. É muita gente, galera, muita gente, tá bom? Então isso faz com que essa cidade seja muito populosa, tá bom? Mas vamos falar também de uma outra cidade muito importante na Mesoamérica, tá bom? Olha só, Teotihuacan, tá bom? Era chamada de a cidade dos deuses. Olha só que cidade grandiosa. Olha como a gente pode ver aqui na imagem, tá vendo? Os templos religiosos aqui, as pirâmides escalonadas, olha só, diferentes escalas aqui da pirâmide. Vamos ver aqui um pouquinho, olha só. A cidade de Teotihuacan agrega as características das outras cidades da Mesoamérica, como Oaxaca, por exemplo, né? Ou seja, a agricultura, o artesanato, né? Características comuns aí, como o cultivo do milho, tá bom? Adoração aos deuses, né? Vinculados à natureza. Características comuns dessas civilizações da Mesoamérica. Tranquilo? Olha aí, ó. Mantém a base da agricultura, importantíssimo. Favoreceu também o artesanato e o comércio, galera. Por quê? Eles estão localizados numa região montanhosa. Olha só na imagem, como é cercado por montanhas, né? E isso dá também para eles uma vantagem muito grande, que eles estão muito próximos a muitos rios e afluentes. Então, favorece muito a agricultura. E essa região montanhosa também é uma área com presença vulcânica, o que faz com que eles tenham um favorecimento do artesanato, com base na argila, por exemplo. Ou seja, eles vão desenvolver muito artesanato e agricultura, e com esse desenvolvimento grandioso, eles vão conseguir comercializar bastante. E esse comércio vai dizer respeito à grandiosidade, à importância que essa cidade vai alcançar, tá bom? Olha só, criou os maiores centros cerimoniais, galera, aí ó, por volta do século V depois de Cristo, quando a Europa está vivendo lá a Idade Média, né? Chega ao status de maior e mais poderosa cidade da Mesoamérica. Isso é importantíssimo, olha só. Por quê? Porque ela só chega a esse status de maior e mais importante cidade da Mesoamérica por conta do desenvolvimento da agricultura e do artesanato, que vão favorecer o comércio, tá bom? E cada vez mais sua população vai aumentar, olha aí, ó. Chega a população de cerca de 50 mil habitantes, galera. Se a cidade dos Zapotecas tinha 17 mil e isso já era uma população gigantesca, imagina Teotihuacan, que tem 50 mil habitantes. É gente demais, galera. É muita gente, tá bom? E a cidade, então, muito populosa, tem mais mão de obra. Tendo mais mão de obra, vai produzir muito mais, tá bom? E isso vai dizer respeito aí ao tamanho do poder dessa cidade. Só que o tamanho do poder dela não significa que ela vai invadir outras cidades. Olha só, ela cria exércitos, mas não costumava invadir outras cidades, sendo o exército apenas ocupado da função de proteção da cidade de Teotihuacan, né? O exército ele tinha a função de proteger a produção da cidade, mas não invadir outras cidades. Então Teotihuacan, segundo as pesquisas arqueológicas e historiográficas, é uma cidade muito pacífica, tá bom? Mas muito importante e poderosa comercialmente. Tranquilo, galera? De boa? Beleza? Então, meu povo, por hoje é só. Por hoje a gente vai parar por aqui. Eu, claro, desejo a vocês bons estudos, tá bom? E reforço aquela questãozinha que eu sempre digo. Se tiver dúvida, se tiver alguma questão sobre o conteúdo,
me procure os outros professores da disciplina também, que nós vamos esclarecer vocês, tá bom? Nós estamos aqui para isso, galera, tá bom? Olha só, segue o tio lá no Instagram, no YouTube, tá bom? Tá aí o canal, tá bom? Lá eu também sempre posto novidades sobre os assuntos diversos, tá bom? Segue o tio no Instagram, no YouTube, que é por onde você está vendo esse vídeo, né? Onde esse vídeo está localizado, no canal do tio. Segue aí, clica no curtir, tá bom? Pra gente movimentar esse canal e cada vez postar mais coisas. Beleza, galera? Tranquilo? É isso aí, bons estudos, cuidem-se, protejam-se, higiene sempre em dia, tá bom? Beijo nos corações, tamo junto, galera!